Pokémon Nuzlocke, um tipo de desafio bem comum dentro da comunidade de Pokémon, que por algum motivo eu nunca fiz, mesmo tendo um canal de Pokémon. Sim, eu sou a vergonha da profissão. Você é a vergonha da profissão! Mas, caso você não saiba o que é um Nuzlocke, é um desafio onde basicamente, em vez de seu Pokémon só desmaiar quando for derrotado, ele morre. Sim, era raso por cima. E já que eu tenho um canal disso, né, por que não trazer pra vocês? As regras são as seguintes: quando um Pokémon morre, não posso usar mais ele. Tchau, adiós. A segunda é que eu tenho que capturar o primeiro Pokémon de cada rota. Não tenho obrigação de usar todos eles, mas tenho a obrigação de capturar eles. Também não posso usar item em batalha. Eu abri a exceção para a liga, porque senão seria impossível fazer isso. E por fim, se todos os meus Pokémons morrer, eu perdo, mesmo se eu tiver Pokémon na box. Mas deixando de enrolação, bora logo pro desafio. Eu inicio pegando melhor iniciação da geração, vamos concordar, não tem comparação, o modo equipe é o melhor. Aí eu chego, venço a rival, então eu vou lá na rota 112 e tenho a sorte de achar um Haltz. Esse bicho só tem 5% de chance de aparecer aqui. Spoiler, essa felicidade não vai durar muito. Mas voltando, eu depois ajudo o Oli a capturar o seu Pokémon, né? Vou pra rota 104, onde eu capturo essa lagarta e... Então eu vou pra floresta, onde eu acho um Pokémon. Mas sem querer eu mato ele e fico sem Pokémon aqui. Aí eu vou para o primeiro ginásio e não tem muito o que contar. Todos eles caem para o mundo de equipe, alguns Altergun. E vou para a rota 116, onde eu acho outro Pokémon, mas dessa vez eu consigo capturar. Depois eu evoluo o mundo de equipe para Mastomp e capturo um Mewtwo. Acho que é assim que fala. Saindo lá eu me encontro com a rival e tenho a péssima escolha de batalhar com ela. Não é obrigatória a luta, mas por algum motivo eu tive a idiota ideia de batalhar com ela. O seu Weagle cai para alguns tackles, sem me causar muito dano. Depois ela manda o seu Trickle. E por ele ser do tipo grama, eu fico com medo de trocar para Haltz. Eu dou 2 Confusion, ele me acerta com ataque. Eu fico com medo de novo e mando o Mastomp para ver se ele conseguia tancar alguns ataques e derrubar ele. Mas ele me dá um Absorb, eu vejo que vai dar ruim, dou um Mood Shop e troco de novo. Aí eu envio o Pokémon, que cai sem fazer nada. Depois eu envio o Mewtwo, que até consegue dar um pro ar, mas depois cai. Depois eu envio a Lagarto, ela consegue dar 3 tecos, mas cai. Então infelizmente eu tive que mandar o Haltz, contando que a sorte estivesse no meu lado, mas não estava, ele cai. Depois envio o Mastomp e com muita sorte ele acaba errando o ataque e eu consigo derrubar ele. Eu realmente não me importava com nenhum dos meus Pokémon, fora o Haltz. Foi sacanagem ele ter morrido. Sonha, chata, pobre, desclasse, esquisita, esquizofrênica, cadelante, feia, aleijada, alopada, atropelada, bula, idiota, Depois disso eu pego o cara com o velho e vou para Deford, capturo um Makuhita na caverna de lá, dou uma treinada dele e vou para o segundo ginásio. O ginásio tem lutador, onde todos os Pokémons caem em um de shot, sem problema, e depois vou para a Isla de Port. Capturo um Electric na rota 110 e derroto a equipe Aqua. Aí depois eu luto com o rival novo, o Mastomp derruba o seu Weagle, o seu Grovyle dessa vez não me causa problema e é derrubado pelo Makuhita. E por fim o seu Slugman, que cai em um Altergun. Depois eu chego em Malville, onde eu derroto o Pop do Wally. E assim chego no terceiro ginásio, o ginásio tipo elétrico. E como esperado, o Mastomp derruba todos eles em um Mood Shot. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Que é isso, Moreno? Você não é assim, tem a calma, Moreno. E depois saindo dali eu derroto alguns treinadores e o Makuhita evolui para o brabíssimo Hairama. Depois eu vou para a rota 107, onde eu acho o terceiro Pokémon, que eu capturo. Mas depois eu vou lutar com os treinadores e ele acaba caindo. De novo, não! Mas voltando. Na rota 112 eu capturo um Marbil, evoluo ele para Azumarill. E lá em Furpat, não sei se é assim que pronuncia, eu capturo um Torqual, Torqual, não sei como se pronuncia. Vou chamar de Torqual, que é assim que tá escrito. Ele é meu Pokémon tipo fogo favorito dessa geração. Olha essa carinha, pô. Não tem como não gostar dele. Aí depois de um tempinho andando, eu acho um Spinda, da rota 113. Esse é um dos bichos que eu menos gosto dessa geração. Não sei nem se existe alguém que gosta dele. Pra que agredir? Não tem necessidade isso. Aí depois eu sigo, Metal Fall, capturo um Zubat. E depois eu derroto a equipe Magma. Vou para o ginásio tipo fogo. Seu Nubel, o seu Slugman e o seu Camerupt caem em alguns Moody Shots, sem fazer nada. E aí vem o seu Torqual,
que ao contrário dos outros me dá um trabalhinho. Eu dou um Moonshot e ele é um boss slam. Eu dou mais um Moonshot, ele se cura e eu dou 2 Moonshots seguidos. Ele me dá outro boss slam, mas finalmente cai. Depois saindo dali, eu vou para o deserto, onde eu capturo um Cacnea e vou para o quinto ginásio, o ginásio do nosso pai. O ginásio do nosso pai que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Mas antes de lutar com ele que acaba caindo para os treinadores de lá. Eu fiquei meio triste, até porque eles seriam ótima ajuda no próximo ginásio, né? Do tipo voador. Mas não tem mais o que fazer. Mas para substituir ele, eu vou para a Torre Mirage, onde eu capturo um Trapinch, que logo se tornaria um dragão. Quer dizer, se ele sobreviver até lá, né? Mas voltando, eu finalmente vou enfrentar o nosso pai. O seu Espina cai em um Vital From. O seu Vigoroth me dá um facade, mas também cai para um Vital From. O seu Linone me dá outro facade, mas também cai. E por fim vem o seu Slanking. Esse bicho é um grande problema, afinal o estado dele é de um lendário, mas para balancear ele tem uma habilidade horrível. Mas mesmo assim ele acaba derrubando o Hairama e eu envio o Maston. Eu fico baixando a precisão dele com o Musvape e com a precisão baixa, mas a sua habilidade ele demora muito até me acertar e eu fico atacando ele. Mas depois que a precisão dele tá bem baixa, eu começo a dar Moonshot, ele se cura e eu continuo até ele acertar um facade que me derruba. Mas graças ao sacrifício do grande Mastomp, o Azimariu consegue derrubar ele em um Bumblebee. Eu tinha acabado de pegar a insígnia, mas tinha acabado de perder os 2 membros mais fortes do meu time. Nada iria substituir isso. Mas voltando, eu pego o HM Surf e vou para New Valley, onde eu capturo um Voltoubi, essa Pokébola ambulante. Eu não sei se alguém gosta dele também, mas inegavelmente seria útil para o próximo ginásio. Depois eu vou para a rota 119, onde eu acho um Tropius, mas aí ele acaba fugindo. Mas em compensação, o Voltoubi vira de cabeça para baixo e evolui para Electrode. Depois derrota a equipe Aqua e depois o Azumarill junto com o Torqual dá uma surra na rival. E assim eu chego em Fortree, onde fica o ginásio do tipo voador. Mas antes de lutar com ele eu capturo um Matiena, para ver se eu consigo quebrar a maçã do Potiena. E vou para o seu ginásio, onde eu não tenho dificuldade nenhuma, eu Electrode junto com o Torqual, varre o time dela todo. E depois dali o Cagner evolui e eu vou capturar alguns Pokémon. Primeiro eu capturo um Shuppert, depois eu vou para a Safari Zone, onde eu capturo um Nato. Na rota 122 eu capturo um Tentacool e no Monte Pira eu capturo um Vulpix. Depois dali eu apareço com eles da equipe Magma, onde eu capturo um Geodude e lá dentro o Trapinch evolui para a Viabra. Assim como o Nato evolui para Zato. Sim, o nome dele é Zato e não é chato. Mas voltando, o Tentacool também evolui para Tentacruel e eu dou pela 10ª vez uma surra na equipe Magma, onde lá o Groudon desperta e eu vou em direção ao centro do ginásio. E no caminho para lá, o Shuppert evolui para a Bonnet. E eu finalmente chego no sétimo ginásio, onde é uma batalha dupla. Eu odeio esse tipo de batalha, mas fazer o que, né? Lá eu começo com o Matiena e o Electrode, e eles com o Zato e o Kraken. Eu dou um Thunderbolt no Zato e eles usam o Earthquake e curam o Zato, mas que logo depois cai. Assim como o meu Electrode, que acaba caindo para o Earthquake. Então eu envio o Bonnet, eles nos atacam, mas eu acabo derrubando o Clydon com um Shadow Ball. Depois eles enviam o Lunatone, e como eu vi que o Matiena iria cair, eu decido trocar para o Tentacruel, mas infelizmente o Bonnet acaba caindo. Então eu envio o Viabra, dou um Surf, mas eles acabam colocando um Tentacruel para dormir e atacam o Viabra. Pois cai. Sim, o bicho mal fez nada e já foi da raça para cima. Mas voltando, então eu envio o Zato, eles correm, derrubam o Tentacruel, eu ataco, mas eles se curam. Eu dou Splash no Lunatone e derrubo os dois em um único surf. E assim eu pego a insígnia, mas acabo de perder metade do meu tempo. Então, e vou lutar contra a equipe Aqua. Então, o Kyogre desperta e os dois lendários começam a brigar. Eu tinha que chamar o Rayquaza. Mas antes eu decido capturar um Saheble. Afinal, não era tão importante isso. Mas voltando, eu acabo chamando o Rayquaza, que acaba com a treta. E finalmente vou para o último ginásio, o ginásio tipo gelo, que é até bem fácil, todos os Pokémon caem. E o meu Matiena, como esperado, também cai. E agora, com todas as insígnias em mão, eu já tava pronto para ir para a liga. Mas antes eu vou para Shell Cave, onde eu capturo esse bicho, que eu esqueci o nome dele. Eu também coloco o Zubat no time e chego na caverna da liga, onde eu capturo um Hairama, trazendo de volta para o time, e dou uma pequena treinada deles. Então eu evoluo tanto o Zubat para Golbat e esse bicho para Cialo. Então eu derroto pela última vez o Oli, sem complicação, e aproveito ali para treinar. Então eu evoluo o Golbat para Crobat e o Cialo para High Lord. Assim finalmente chegando na liga. O primeiro desafiante é o treinador do tipo Dark, que é varrido pelo Hairama e o Torqual. Depois vem o treinador do tipo Fantasma.
Ela começa com o Dusclope e eu mando o Saebre, que derruba ele em um Shadow Ball. Depois vem o seu Bonete, eu dou um Shadow Ball e ele também. Ele se cura, mais cai. Então eu troco para o Crobat e ele manda o seu Saebre. Eu deixo ele confuso e eu dou um Bite e um Wing Attack. Ele me ataca, mas cai. Depois eu mando o Saebre de novo e ele manda o seu outro Bonete. Ele me ataca, me deixando com 2 de vida. Eu dou um Shadow Ball e, com medo de cair, eu troco para o Crobat. Ele se cura e me dá um Thunderbolt. E eu, com medo de cair novamente, troco para o Tentacruel. Ele me dá um Thunderbolt, mas eu derrubo ele em um Hydropulp. Depois eu mando Saeb e esqueço completamente que eu podia me curar. E dou um Shadow Ball e acabo caindo. Depois eu envio o Torqual, ele me dá um Earthquake e eu dou um Overhit. Ele me ataca de novo, eu dou outro Overhit e não troco pensando que ele ia sobreviver. Mas ele acaba caindo. Sim, eu sei que eu podia usar a poção, mas eu estava completamente esquecido disso. Eu acabei de perder 2 membros por burrice. Mas voltando, né? Eu envio o Warlord e derrubo ele. Depois eu vou para a próxima treinadora, a treinadora tipo gelo. Ela começa com o Cealo, eu dou um Brick Break e ela usa um Rail e se cura. Mas não adianta, pois ela cai. Depois vem o seu Glider, que me dá um Ice Beam, eu dou um Brick Break e ele outro Ice Beam e mais cai. Depois vem o Cealo, eu finalmente lembro que eu posso usar item e me curo. Ele me ataca, mas cai. Depois vem o seu outro Glider, que me derruba e eu envio o Tentacruel. Dou um Hydropulp e ele o Shadow Ball, mas ele acaba caindo. Depois vem o seu Warlord, eu enveneno ele me ataca e eu troco para o meu Warlord. E após uma troca de golpes, ele se cura e eu envio o Tentacruel. Eu me curo também, ele me ataca e eu enveneno ele de novo. Mas ele acaba me derrubando em 2 brasileiros. Depois eu envio o Crobat, dou um Wing Attack e ele quase me derruba, mas cai. E assim eu vou enfrentar o último membro da Elite Four, o treinador do tipo dragão, onde basicamente os seus 3 primeiros pokémons caem para um Blizzard e ele manda o seu Kingdra. Eu dou um Blizzard e um Ice Beam. Ele se cura e eu dou um Ice Beam e um Boss Slam. Ele também me dá um Boss Slam, mas cai. E por fim eu sou Infrago, eu me curo para evitar qualquer coisa. Ele me ataca, mas também cai. Agora só faltava o campeão da região. Só faltava derrotar ele. Mas agora só tinha 2 membros no meu time, o Crobat e o Warlord.